Oi, pessoal, aqui é a Kainara da Educatuz e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre algumas verdades, né, que envolvem as aulas remotas. Nós vamos discutir algumas questões que potencializam, né, o aprendizado no ensino remoto, tá? Então, espero que vocês fiquem aqui com a gente, assistam esse vídeo. Quem ficar até o final vai ganhar um bônus super especial. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que é muito legal para a gente utilizar em sala de aula. Então, curta a gente nas redes sociais, sigam o nosso canal, se inscrevam, né, no nosso canal e segue a gente lá, para vocês poderem ficar por dentro de tudo que a gente mostra por aqui, tá bom? Uma surpreendente verdade sobre as aulas remotas, e a verdade é que dá para aprender nas aulas remotas? Sim, né? Não existe aquele velho, né? Muita gente acabou adotando um ditado que, mas não aprende nada na aula online. Mentira, né? Todo mundo consegue aprender nas aulas online. O que acontece é que a gente precisa adotar algumas medidas, né, para que esse aprendizado realmente possa se desenvolver de uma maneira legal, né, para que ele realmente possa ocorrer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas. Vamos lá? Então, uma coisa muito importante são as regrinhas, né? Eu acho que mesmo as aulas sendo online, a gente não pode deixar de fora as regras. Eu sei que no presencial as professoras costumam, né, os professores costumam trabalhar isso muito bem com os alunos, mas não é porque a aula está sendo em casa, porque a aula está sendo remota, que essas regrinhas devam se perder, né? Os professores, eles precisam manter essas regras para um bom funcionamento da aula. Isso seja ela online, ao vivo, seja ela gravada, né? E dentro dessas regrinhas, o que pode potencializar a aprendizagem? Mostrar para o aluno que, né, que ele precisa ir para um local adequado, ele tem que estar num ambiente que ele se sinta confortável em participar da aula, né? Numa cadeira que ele, né, também se sinta confortável, não é deitado na cama com o celular ali, a televisão ligada. Então, a gente tem que mostrar para o aluno que na hora da aula, ele precisa ir para um local adequado, para um cantinho, pegar o equipamento dele, para poder concentrar e participar da aula, né? É bom a gente lembrar sempre os alunos também que uns 10 a 15 minutinhos antes da aula, ele precisa conferir os equipamentos que ele vai usar. Ele precisa tirar o material que vai ser daquela aula. Se é uma aula de português, de matemática, deixar aquele material separado. Isso tudo vai facilitar, né, o desenrolar da aula. E os equipamentos, né, às vezes o aluno vai usar um celular, se a bateria estiver acabando, ele já vai buscar um carregador. O computador, se ele vai ligar, às vezes o computador trava, ou então às vezes o computador na hora de ligar vai estar fazendo alguma atualização. Então, se o aluno deixar para fazer isso em cima da hora, ele vai entrar atrasado, vai ser aquele, né, aquele tumulto ali, que a aula já vai ter começado, vai ter um outro aluno chegando, se for uma aula ao vivo, né? Então, assim, é bem produtivo a gente trabalhar isso com eles, a gente mostrar para eles a importância deles fazerem isso antes da aula começar, né? É assim como na escola, a gente já avisa, olha, antes da nossa aula, vocês já peguem a garrafinha de água e deixem aí do lado, já vão no banheiro aí em casa de uma vez, porque não é porque eles estão em casa que eles não estão estudando, então é isso que eles estão aprendendo, eles estão ter essa disciplina de que agora é o meu momento de estudar. Eu não vou buscar um lanche e ficar comendo aqui no meio da minha aula, eu não vou toda hora parar a minha aula para poder ir ao banheiro. Então, é muito legal a gente dar essa responsabilidade para eles, né? Deles saberem que antes da aula começar, eu preciso já deixar isso feito, eu já preciso organizar isso e eu já vou, né, também fazer o que eu preciso antes da minha aula começar. E não preciso nem falar, né, o quão importante é eliminar as distrações. Eu observo que muitas vezes o aluno ele está fazendo a aula, né? Não vou nem falar que ele está fazendo a aula, ele está ali fingindo que está assistindo a aula, mas ao mesmo tempo ele está mexendo em outra coisa do celular, ele está abrindo outra tela no computador, ele está com uma televisão ligada, ele está mexendo no WhatsApp, ao mesmo tempo que tenta ouvir o professor. Então, é muito importante a gente lembrar o aluno que ele precisa estar num ambiente silencioso, calmo, tranquilo, sem distrações, para que ele possa se concentrar na aula. Isso é um ponto crucial. E é o nosso papel, enquanto professor, alertar o aluno disso.
Então, é preciso a gente fazer um processo até de aprendizagem ali com o aluno do como aprender, né? Trabalhar com ele essas técnicas para que ele possa estar mais preparado no momento da aula. Um outro item importante se refere a áudio e vídeo. É muito bom a gente trabalhar isso com os alunos, porque muitas vezes os alunos tendem a deixar a câmera desligada, isso quando é uma aula ao vivo, né, principalmente. Então, é muito bom para o professor ver que o aluno está ali. O professor, ao ver o aluno, ele consegue identificar, mesmo que online, ele consegue identificar se aquele aluno está tendo alguma dúvida, se ele quer falar, se ele está meio constrangido, se ele pode ir para frente e continuar o conteúdo. Então, é muito importante que o aluno tenha o vídeo ligado. E é, né, responsabilidade do professor mostrar isso para o aluno, mostrar que o aluno é importante para ele e que ele precisa ver do aluno, né? Então, o aluno precisa se sentir enquanto um sujeito único, né, que vai receber essa atenção do professor. E a mesma coisa é com relação ao áudio, só que o áudio a gente trabalha de maneira inversa, né? Para que não fique um tumulto muito grande na hora da aula online ao vivo, é importante mostrar para o aluno a importância do áudio ficar fechado. E aí é interessante desenvolver com os alunos algumas técnicas, algumas estratégias que vocês vão, né, alguns códigos que vocês podem criar para a hora que o aluno quiser falar. Tá? Então, existe, né, no Google Meet ou no Zoom, por exemplo, existe um recursozinho que é levantar a mão, por exemplo. Aí aparece lá no cantinho da tela, né, uma mãozinha levantada porque aquele aluno quer falar. Então, aí ele vai, o professor vai lá e libera para ele, fala, não, ok, pode sacar seu áudio, o que você quer falar. Então, isso é muito legal, é importante para ter uma disciplina em sala de aula, para facilitar o entendimento até por parte dos outros alunos, né? E, ao mesmo tempo, também dar a oportunidade de quem quer falar. Eu já passei por isso aqui em casa com o meu filho, ele tem 9 anos, está no 4º ano agora, mas teve no ano passado uma situação que ele ficou assim, nervoso porque ele queria falar, mas tinha muitos alunos falando ao mesmo tempo, então assim, a professora não conseguia ouvi-lo, né, porque tinham vários falando, então assim, ele foi ficando nervoso, eu tive que ir lá acalmá-lo, explicar que, né, na internet não é bem assim que funciona. Então, o aluno também ele pode ficar muito desmotivado se ele perceber que ele não está recebendo a atenção que ele precisa. Tá? Então, é importante a gente desenvolver essas técnicas, essas estratégias e criar esses códigos para que possa haver uma interação legal em sala de aula entre os professores, né, entre o professor e os alunos. Tá? E uma outra dica legal é mostrar justamente esses recursos de comunicação, né? Eles podem conversar pelo áudio, às vezes pelo chat, né? Muitas vezes o professor precisa desativar o chat porque os alunos estão conversando coisas que não são da aula. Então, é importante mostrar isso para os alunos, que o chat serve para conversas para a sala de aula. É para digitar ali só conteúdo, só coisas sobre o conteúdo, só dúvidas, só perguntas, comentário, né, relevante para aquela aula. Então, esses recursos de comunicação é interessante, né, explicar para os alunos o funcionamento deles para que eles possam utilizar de maneira correta. Se é uma aula gravada, por exemplo, tem alguma plataforma que vai ficar essa gravação? Nessa plataforma tem algum lugar que eu posso deixar recadinhos? Tem algum lugar que eu posso, né, mandar uma foto do trabalhinho que eu fiz? Então, isso é muito importante. Se não tem, vamos usar então o WhatsApp, por exemplo. Gente, esse aqui vai ser então o nosso canal de comunicação. Então, é muito importante estabelecer isso para que o aluno possa se sentir envolvido no processo de ensino-aprendizagem. Senão, ele vai se tornar simplesmente passivo, que é o que a gente não quer, né? Uma outra questão muito importante é a rotina. Tá? Então, a gente sabe que normalmente a rotina ela é incorporada à sala de aula presencial, mas agora a gente precisa trazer essa rotina para a sala de aula online também. A sala de aula online ela precisa ser, apesar de ser um ambiente diferente, ela precisa reproduzir
Também as aulas da aula, né, o conteúdo das aulas presenciais, de uma maneira um pouquinho diferente, mas ela precisa sim reproduzir. Então, a rotina, mesmo de maneira online, ela precisa ser seguida, né? A rotina ela vai trazer uma maior tranquilidade para o professor, vai mostrar, né, vai fazer com que o aluno sinta menos ansiedade. Isso vai dar uma maior segurança para os alunos. A rotina ela facilita na disciplina, porque aí o aluno sabe a hora que ele tem para fazer aquilo, ele sabe que naquele momento ele não vai falar, mas que no outro ele pode, ele sabe que agora é hora de cantar, mas que depois ele vai ter a hora de dançar, enfim, a rotina ela traz muitos benefícios, né? E eles vão ter horários definidos, então é importante que o lanche, por exemplo, seja sempre naquele mesmo horário, assim como é na escola. Tá? Então, isso é muito importante para que a criança também desenvolva esse sentimento, né, de segurança nas aulas online. E isso facilita muito o planejamento para o professor. A partir do momento que o professor ele segue uma rotina, né, fica muito mais fácil para ele desenvolver um planejamento. E rotina não quer dizer que a aula vai ser monótona. A rotina não significa que toda aula vai ser a mesma coisa. O que a rotina significa é que vai existir um certo padrão, né, para aquela aula, para o desenvolvimento daquele planejamento, mas o conteúdo em si, ele vai ser variado, ele vai ser dinâmico, ele precisa ser interativo. Então, por isso que a rotina não significa que a aula vai ser chata, que a aula sempre vai ser, né, tudo igual. Um outro item que a gente observa que foi assim, não vou falar que foi um problema, né, mas que foi uma diferença muito grande nessa transição das aulas presenciais para as aulas online, foi o papel dos pais, né? Os pais tiveram uma mudança de papel muito grande nessa pandemia com relação à educação dos filhos. Então, eles precisam estar muito mais presentes na educação dos filhos, né? Eles estão ali agora auxiliando em todo o processo de ensino-aprendizagem. Muitos pais acompanham as aulas com os filhos, outros nem tanto. Mas o importante é você estar ali do lado, mostrar, né? Os pais precisam mostrar aos filhos que eles se preocupam com a aprendizagem deles. E o que a gente observa é que os pais, muitas vezes, se encontram um pouco perdidos nesse novo papel que eles assumiram. Então, eles assumiram o papel de uma maneira, né, muito rápida, sem preparação nenhuma, e agora cabe a nós, professores, dar um auxílio a esses pais também. Por isso, a gente precisa mostrar essa nova realidade para os pais, né? E aí vai nascer uma nova relação entre a escola e a família, porque agora a escola está dentro de casa, né? A gente não pega mais os nossos filhos e leva eles até a escola. É o contrário, a escola está sendo trazida para dentro de casa, né? Então a gente precisa orientar esses pais, a gente precisa estabelecer um canal de comunicação entre eles, para que eles possam receber essas orientações, para que eles possam tirar as suas dúvidas, para que eles possam compartilhar experiências. Isso é muito importante também para dar uma maior segurança para os pais. Muitos pais estão se sentindo muito inseguros com relação à educação dos filhos. Eles se perguntam, será que eu estou fazendo certo? Né? Porque muitos pais, né, a criança principalmente, ela não dá conta de fazer tudo sozinha. Né? Ela pode fazer sozinha a atividade que o professor manda, mas o pai precisa estar ali, gente, vamos lá, meu filho, vamos pegar o seu caderninho, cadê o seu material, vamos sentar aqui. Então, é importante essa participação dos pais. Então, os pais assumiram um novo papel nesse novo normal que a gente está vivendo, né? E é por isso que o relacionamento entre o professor e a escola, ele também mudou um pouquinho, né? Porque, como eu disse, a escola foi para dentro da nossa casa. Então, os pais precisam ter um canal muito aberto com os professores e com a escola para que essa comunicação ocorra de maneira efetiva, para que os pais ganhem, né, mais orientações, mais instruções, até de como trabalhar com os filhos, né?
E uma coisa muito, muito importante das aulas remotas é a questão da interatividade. Então, a gente precisa engajar os alunos nas aulas, né? Uma dica, a primeira dica que eu vou dar é que o aluno ele deve estar sempre ativo no processo de ensino-aprendizagem, ele precisa estar sempre fazendo, ele tem que aprender fazendo, ele tem que estar envolvido naquilo que ele está fazendo, ele não pode ser passivo, ele não pode estar ali simplesmente assistindo a aula, ele tem que participar, né? Como? Ele pode ser através de vídeos, de fotos das atividades que ele manda para o professor. Ele pode fazer alguma entrevista em casa, de acordo com aquele conteúdo que ele está estudando. O professor pode trabalhar jogos, atividades, gamificar a aula dele, né, com diversas técnicas e estratégias dos jogos, né? Tem até um vídeo, dois vídeos, né, anteriores que eu falei sobre gamificação. Em um deles eu falei sobre como gamificar e no outro eu falei sobre a diferença dos jogos e da gamificação. Então, quem tiver interesse, volta lá nos nossos vídeos para poder assistir. Mas é muito importante o professor não esquecer que o aluno tem que estar engajado. O aluno ele tem que ser ativo, ele tem que estar participando do processo de aprendizagem. E uma coisa muito legal que eu vejo alguns professores fazendo é deixar o aluno acessar a tela dele. Não sei se vocês já viram, mas alguns recursos, né, o Zoom, alguns aplicativos, tem esse recurso que o professor libera e o aluno clica naquilo que o professor está mostrando, ele mexe na tela, naquilo que o professor está compartilhando. Os alunos adoram, né? Aí o professor pode pôr um joguinho e o aluno vai lá e clica, depois passa para o coleguinha. Então, é muito legal também esse acesso, quando as aulas são ao vivo, né? Dar esse acesso para o aluno de poder clicar, de poder mexer na tela do professor. Um outro recurso que a gente também pode utilizar para deixar os alunos mais engajados é o movimento. O que eu quero dizer com isso? A hora que o aluno está fazendo a aula, ele fica ali sentadinho na tela do computador, mas para ele se sentir mais envolvido, mais engajado, mais motivado, se o professor criar alguma atividade que vai exigir do aluno movimento, tem que levantar, procurar alguma coisa na casa, enfim, alguma coisa que exija dele um movimento, ele vai se sentir muito mais envolvido naquele processo, né? Então, seja uma atividade que for, mas que exija um movimento corporal do aluno, isso vai fazer com que a aprendizagem dele seja muito melhor. O aluno ele vai ter muito mais atenção naquilo que ele está fazendo, né? Então, é muito legal também trazer isso para a aula. E isso dá para fazer tanto na aula ao vivo quanto na aula gravada, porque o professor consegue ir, né, desenvolvendo essas estratégias para ir pedindo os alunos para fazer. Né? Então, mesmo na aula gravada, olha, agora é hora de vocês fazerem isso. Peguem isso na casa de vocês, batam uma foto, mandem para o professor. Então, façam um videozinho em casa tentando fazer isso que a gente viu aqui na aula hoje. Isso é movimento. Tá? Então, é muito importante o professor ter isso em mente, porque com essas dicas que a gente trouxe aqui hoje, a gente consegue sugar ao máximo, né, o que a aula remota tem para oferecer para a gente. Então, isso vai com certeza potencializar o aprendizado. A gente vai ter professores muito mais satisfeitos com os resultados das aulas, a gente vai ter alunos muito mais envolvidos, engajados e participativos, né? E para quem ficou com a gente até agora, eu tenho um super bônus para mostrar para vocês, tá? Vou mostrar aqui um site, não sei se vocês já conhecem, mas é um site muito legal que dá para desenvolver várias atividades interativas com os alunos e dá para fazer tanto com as aulas gravadas quanto com as aulas ao vivo, tá? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar dois sites, porque um site é o que o professor faz e o outro é o que o aluno vai acessar. Então, o primeiro é esse aqui, mentimeter.com. Nesse site, o professor ele vai desenvolver o que ele quer. Eu vou fazer uma atividade aqui rapidinha com vocês. Então, eu vou entrar no site. Vocês não precisam nem colocar cadastro, pode ser pelo Facebook mesmo, como eu estou fazendo aqui agora. Ele já vai automaticamente pôr o meu cadastro aqui. Vou criar uma nova apresentação,
por exemplo. Vou colocar o nome dela de Educatools 1, porque eu já tenho uma outra. E faltou D, Educatools. Vou criar uma apresentação. Está carregando o site. Então, eu vou escolher aqui no cantinho o tipo de apresentação que eu quero. Primeiro, eu vou criar esse aqui, que é uma atividade que a gente vai digitar uma pergunta, né? E os alunos vão escrever palavras respondendo aquela pergunta. E o próprio programa, ele vai definindo se a palavra fica grande ou pequena de acordo com a frequência que ela aparece, né? Então, eu vou, por exemplo, fazer esse aqui agora com vocês. Vou colocar aqui no cantinho a minha pergunta. Eu vou colocar assim, ó. Ensinar é. Vou deixar 2 opções de resposta. Vou colocar aqui uma imagem para minha tela ficar bonitinha. Então, por exemplo, eu vou usar uma imagem aqui que eu já tenho no meu computador. Deixa eu ver se eu vou encontrá-la. Enfim, vou usar qualquer imagem que eu tenho aqui no meu computador. Por exemplo, quero pôr essa aqui. Ok. Então, vamos lá, vou salvá-la. Ok, a imagem está aqui, vai ficar essa imagem no fundo, posso remover, posso deixar. Ok, essa minha primeira já está pronta. Eu vou querer acrescentar aqui mais um slide. Esse agora eu quero fazer um slide de múltipla escolha. Porque, na verdade, eu quero que vocês respondam para mim depois, viu, gente? Eu vou mostrar para vocês um código. Vocês mesmos vão entrar lá na plataforma, no site que eu vou mostrar. Vocês vão responder essas perguntas aqui para mim, porque no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os resultados, tá bom? Então, aqui, ó, nesse segundo eu quero saber de vocês como estão sendo as aulas remotas para você. Como estão sendo as aulas remotas para você? Vou dar como opção número 1. Me sinto preparado ou preparada. Opção número 2. Estou me virando. Né? Você está conseguindo ali, a trancos e barrancos, mas saindo. E a opção número 3. Muitas vezes preciso de ajuda. Ok, então nós temos aqui, se eu quisesse colocar mais opções, era só clicar nesse adicionar aqui. Se eu quiser pôr uma imagem, eu posso colocar, não vou querer, nesse eu não vou querer. Quero que o meu resultado saia em barras, se eu quiser alterar, eu posso escolher aqui também. Tá? E aqui vocês podem escolher mostrar as respostas corretas, mostrar a porcentagem, deixar os participantes escolherem as opções, enfim. Deixa eu ver. Vamos deixar só essas 2 aqui, então. Depois eu excluo algumas coisas que eu fiz. Enfim, vamos lá. Eu tenho, então, esses 2 slides que eu fiz. Vou clicar aqui em Present. Vocês vão observar que aqui em cima a gente tem um código. Vocês estão vendo? Vou copiar esse código. E aí, eu entro aqui no outro site que é menti.com. Então, para eu fazer a atividade, eu fui no mentimeter.com. E para o aluno acessar a atividade que eu fiz, é no menti.com. Manda e começa a votação. À medida que eles vão votando em tempo real, o professor consegue pegar essas respostas. Então, é um site muito legal, dá para fazer muita coisa e usar bastante a criatividade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham curtido esse bônus e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!